Oi, amadas, paz do Senhor Jesus. Tudo bem por aí, né? Graças a Deus. Nós já vamos chegando profetizando, tá tudo muito bem, em nome de Jesus, e de fato está mesmo, tá profetizado, em nome de Jesus. Meninas, hoje eu trouxe aqui para nós um devocional que fala, o tema, né? Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo, e a referência é 1 João 5, do 1 ao 21. Nós vamos discorrer isso aqui e entender o que o apóstolo João, ele trouxe ali para o pessoal ali da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. O que ele queria com essa carta, né? E qual que era o objetivo. E a gente entende que ele escreveu essa carta por quê? Porque naquela época estavam tendo muitos falsos profetas, falsos mestres, e eles estavam ali espalhando muitas heresias. Irmãs, quando eu comecei a ler essa carta, eu fiquei pensando assim, naquela época, João, ele ainda era vivo, ou seja, João, ele foi a testemunha ocular de tudo que Jesus fez, da ascensão de Jesus ali ao céu. E já naquela época, já estava havendo falsos mestres, falsos profetas, irmãos. Imagina hoje, quanto tempo depois, 2026 anos depois, imagina quantos falsos profetas tem. Por isso a importância de ficarmos atentos a isso. Amém? Então, qual que era o objetivo disso? Era estabelecer a verdade sobre a encarnação de Jesus Cristo, né? Porque ele mesmo foi... ele foi testemunha ocular. Então, o verso 1 fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Irmã, aqui fala o seguinte: o que está falando aqui nesse verso? Que se você falar assim, eu não amo X pessoa, se você falar que não ama X pessoa, você não é nascido de Deus. Você precisa se converter. É isso que a palavra está falando. Que nós precisamos nos converter. Se a gente não gosta de alguém, você precisa se converter. Olha para você ver o que está falando aqui. E nós somos convertidos, nós somos constrangidos e somos confrontados por Deus a todo tempo. E o Espírito Santo, ele nos capacita a amar o outro, porque nós precisamos suportar o irmão. E esse é um exercício diário, irmã. Diário, não tem jeito. Nascido de Deus não guarda mágoas. E se tiver mágoas de alguém, resolve isso hoje. Hoje, peça perdão. Peça perdão. Como diria o meu pastor, antes ter paz do que razão. Antes ter paz, então peça perdão. Por quê? Porque você tem que ser diferente. Irmão, essa conversa aqui é para crente, tá? É para quem crê em Jesus Cristo. Então, se você tem alguém que precisa resolver uma mágoa, alguma coisa assim, você vai e resolve, peça perdão e vira a página. Amém? O 2 fala assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, olha isso aqui. Olha isso aqui, os mandamentos do Senhor não são pesados. O que ele fala aqui? Fala que é possível amar a Deus sem obedecer os seus mandamentos. Isso é uma reflexão que a gente... É possível amar a Deus? Porque a palavra do Senhor está falando aqui que os mandamentos do Senhor não são pesados e que conhece os filhos de Deus aquele que amam o seu e guarda os seus mandamentos. Então, é possível amar a Deus sem obedecer os seus mandamentos? Irmãos, não é possível. Não é possível me amar a Deus. Irmãos, não é possível amar a Deus e não guardar os seus mandamentos. Como? Como que você vai amar uma pessoa e ele não vai levar em conta o que ela deseja que você faça? Não tem jeito, não tem como. Isso não existe. Mas é difícil guardar os mandamentos? Então nós vamos entender isso aqui agora. Por quê? Porque existe a necessidade de alimentar o nosso espírito, para que os mandamentos do Senhor fiquem leves. Quanto mais você alimenta o seu espírito, os mandamentos do Senhor ficam leves para a sua vida. Se você alimentar o seu espírito das coisas do mundo, vai ser difícil mesmo.
Porque às vezes a gente fala assim, mas é muito difícil. Mas irmã, se você se alimentar das coisas espirituais, você vai sim dar conta de guardar os mandamentos do Senhor. Mas João fala que seguir a vontade de Deus não é um fardo, não é pesado, mas uma forma leve de viver, guiada pelo amor de Deus e pelo amor do próximo. E aqui, o amor é definido pela prática da obediência e da sua vontade. Irmã, peça ajuda para o Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, não estou dando conta, me ajuda, me abençoa. E Paulo está falando aqui que quando você segue a vontade de Deus, os mandamentos eles se tornam leves, não é pesado. Vamos lá. Por que o verso 4? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãs, nascidos de Deus são aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o pecado, as tentações, as pressões diárias, nada disso mais influencia tanto na vida dele. Por quê? Porque ele foi regenerado. Nossa fé, ela deve estar em Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, e deve ser uma confiança constante que nos conecta ao poder de Deus. Irmãs, ao poder de Deus, nos conecta ao poder de Deus. Se nós não estivermos conectadas a Deus, não vai ter poder sobre as nossas vidas. Não vai ter poder. Não vai ter poder sobre as nossas vidas. Então, a vitória já conquistada por Jesus Cristo, e nós somos participantes dessa vitória, irmã. Em nome de Jesus, toma posse dessa vitória. Toma posse dessa vitória. Quando eu falo em poder, eu estou me referindo quando você, porventura, às vezes, alguma coisa mais espiritual que você precisa combater com oração, com algum tipo de batalha que você precisa estar ali, você precisa do poder de Deus. Na sua vida, você precisa do poder de Deus para poder dar conta da situação, dar conta do que aconteceu ou do que vai acontecer, que seja, você precisa. Amém? Do poder de Deus. No verso 5 fala assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isso é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E os 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam em um. Irmãs, o que está falando aqui? Que Jesus ele veio por meio da água, que foi o batismo ali, e o sangue por meio de sua morte. E o Espírito Santo testifica toda essa verdade. Vocês lembram que veio a pomba, que foi o Espírito Santo em forma de pomba e pousou ali em Jesus, confirmando essa divindade e obra de Cristo? Vocês lembram, né? Amém, glória a Deus. Então Deus, ele deu o testemunho do seu Filho e a vida eterna que é assegurada nele, somente por ele, através dele. Amém? Então vamos lá, se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Por quê? O testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Irmãs, este é o testemunho, Jesus Cristo, Filho de Deus, em que temos a vida eterna. Então aqui tem uma perguntinha que eu vou passar aqui para vocês agora, que fala assim: onde você quer passar a sua eternidade? Pensei, responde, pode até dar uma pausa se quiser no vídeo, coloca aí embaixo nos comentários, onde você quer passar a sua eternidade. Pensa aí e responde.
E aí, amadas, pensou na pergunta: onde é que quero passar a minha eternidade? Pensou? Então vamos lá. Porque às vezes, irmãs, nós ficamos viciados nas coisas desse mundo. E tudo que fazemos aqui nesse mundo tem um peso. Às vezes a gente imagina que não, mas tem um peso, e é um peso eterno. Eterno, que é o pior. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, ter boas obras, ter bons testemunhos. Ô, irmãs, quantas pessoas você conhece que se diz crente e tem um mau testemunho? Quantas crentes escandalosas você conhece por aí? Gente ainda fala, eu sou crente. Então, assim, a palavra fala pra gente ter cuidado com as nossas obras, com os nossos testemunhos de vida. Nós temos que tomar cuidado porque nós carregamos o nome de Jesus. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. Amém? E em Filipenses 3:20 fala assim ainda, que essa pátria aqui não é nossa. Nós vivemos aqui, irmãs, mas essa pátria não é nossa. Nós temos que ter cuidado para a gente não amoldar esse mundo. Sabe por quê? Porque às vezes você fala assim, mas tal coisa, isso é normal. X coisa também é normal. Irmã, não é normal. Nós precisamos voltar sempre nas Escrituras para relembrar, para entender o que foi deixado através do Espírito Santo de Deus, para que nós não nos venhamos a amoldar com esse mundo. Nós precisamos levar isso em conta, nós precisamos levar isso em consideração. A palavra é que nos guia, a palavra é que nos guia. E temos que ter muito cuidado, irmãos, com a falsa segurança da vida eterna, porque o pecado, ele é traiçoeiro, o pecado, ele é enganador e tenta te enganar. Ele tenta te enganar o seu próximo e ainda tenta enganar até Deus. Ele tenta enganar. Mas nós só conseguimos enxergar os nossos pecados se nós estivermos na luz, se nós estivermos na intimidade com o nosso Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Se nós não estivermos, nós não vamos enxergar os nossos pecados, os pecados que nós cometemos. Amém? Vamos continuar aqui no 14, que fala assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãs, olha para você ver. Então aqui temos a certeza da nossa salvação. Por quê? Porque Deus, ele nos ouve. Irmã, toma posse da vida eterna. Em nome de Jesus, toma posse. A vida eterna é sua, é minha. Toma posse, em nome de Jesus. Então, quando oramos, a palavra fala que quando oramos, sendo da vontade do Pai, Ele nos concede. Então, o que nós temos que fazer? Orar segundo a vontade do Senhor. Se não, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos orar segundo a vontade do Pai? Quando você ora, quando você conversa com o Senhor e aquilo te traz paz interior. Quando aquilo glorifica a Deus, quando está em conformidade com a palavra do Senhor, e se os frutos das atitudes que você está orando, está pedindo, são bons, e se abençoa o próximo. Se abençoa o próximo. Amém? Então vamos aqui para o 16, que fala assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. E aqueles que não pecarem para a morte. Irmãs, se o pecado do irmão não for para a morte, pode orar tranquilamente. Há pecado para a morte, e por esse não, eu digo que não ore. Então a palavra fala, é pecado para a morte? Não tem que orar, blasfêmia contra o Espírito Santo. Então assim, não ore. A palavra está falando isso aí. Toda a iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou não vive pecando, tá bom, irmãs? Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãs, olha para você ver, vamos entender isso aqui, que isso aqui é muito interessante. Presta atenção aqui para a revelação do Senhor, a palavra rema, em nome de Jesus. Então aqui, João, ele nos instrui a orar por quem comete pecado. Você vai orar por quem, então? Vai orar por você, você vai orar pelo outro, pro seu próximo. Amém? E resultando em vida de oração e uma vida que Deus, ele te protege do maligno. Então, quando você está orando, você pede ao Senhor, o Senhor, ele te protege do maligno. E aqui fala assim, gerado de Deus. Quem que é gerado de Deus? Quem é gerado de Deus
guarda a si mesmo. Ou seja, ele se protege, vigia para não cair nas armadilhas do inimigo. Então, assim, o discernimento espiritual está mais visível para ele, sim. Porque, às vezes, irmãos, a gente pensa algumas coisas, pensa coisas assim esquisitas, que parece que a gente nem é desse mundo, parece que até é só a gente que está pensando naquilo, mas a gente pensa. E aí você pensa também, eu não vou cair nisso aqui? Não, eu não vou cair não, porque eu sou muito boa. Então, irmã, doce engano, cuidado, cuidado. Amém? Quem é nascido de Deus, que a palavra fala também de gerado de Deus e nascido de Deus, não vive. Nascido de Deus não vive na prática habitual do pecado. Não faz coisas intencionais. Irmã, o pecado é acidental. Nascido de Deus é acidental. Então o mundo, irmã, já está sob o poder do maligno. Vocês podem ver aí quantas coisas têm acontecido no mundo sob a influência do maligno. Então, se você for olhar as notícias, algumas coisas assim, vocês vão perceber o que está acontecendo. Amém? A gente pode ver aí muitas coisas nessa agenda 2030, algumas outras coisas aí, a destruição da família. Você pode ver no carnaval o que tinha lá sobre a família, irmãs. Então, assim, tem muita coisa sendo arquitetada, sendo preparada para destruição mesmo, sabe? Da família. Mas vamos permanecer firme, não almudeis a esse mundo. Amém? E Romanos 12:2 que fala, não vos conformeis com esse mundo. Porque às vezes a gente fala assim, não tem nada a ver, mas irmã, a vontade do Pai é o quê? Como que você vai amar a Deus sem fazer a vontade do Pai? Irmã, não existe. Não se iluda, não se engane, não deixe o diabo te enganar. Amém? Vamos continuar aqui, 19, fala assim, estamos acabando, tá, irmãs? Fala assim, sabemos que somos de Deus e todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Irmãos, o que o apóstolo João está falando aqui? Ele está falando que para os cristãos que pertencem a Deus e que não pertencem, é isso que ele está falando aqui. Essa carta é para os cristãos que pertencem a Deus, mas a gente vai entender e vai saber sim quem não pertence, por causa do que ele está falando aqui. Então tem muitas coisas aqui que a gente tem que fazer. Se a gente não fazer, a gente não ama a Deus. Então assim, e nós não nos pertencemos a Deus. Amém? Concluindo aqui, João, inspirado por Deus, ele nos convida a viver uma fé afetiva, amorosa, responsável, que nós podemos viver de maneira mais plena, significativa, refletindo a luz de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém, irmãs? Então, que nós possamos, então, pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus e não cair nas armadilhas que Satanás ele tem posto para as nossas vidas. Satanás ele tem posto. Irmã, não se ilude não, tá? Quem faz as obras, as práticas da carne já está lá e Satanás não está nem aí para ele não. Satanás quer você. Que você está aí firme, forte, seguindo, rompendo em fé. Então Satanás ele está atrás desses mesmo que estão adorando ao Senhor, que estão conectando ao céu, ligando as coisas daqui da terra no céu. Então Satanás está atrás desses. Então, irmãs, prostre seus joelhos no chão, ore ao Senhor, peça a Ele ajuda, peça ao Espírito Santo de Deus para revelar as coisas que Ele precisa para nós seguirmos. E a palavra do Senhor fala aqui que os mandamentos do Senhor para aqueles que servem a Deus é de uma forma leve. Então, que nós possamos, sim, nos alimentar das coisas do céu para que fique leve a nossa caminhada. Amém? Irmãos, eu espero que essa palavra tenha alimentado a sua alma, tenha alimentado o seu espírito e que o seu coração permaneça firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.